Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estou retomando as minhas lives às quintas-feiras. Fazia bastante tempo que eu não entrava aqui ao vivo com vocês, mas voltarei. Tenho muito conteúdo para passar. Então, vai mandando para o pessoal, eu vou me apresentar aqui. Vai mandando para o pessoal, quem tiver interesse sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre planejamento para quem tem geladeira e freezer pequeno. Então é completamente possível a gente fazer. Queria saber se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo. Manda coraçãozinho para eu saber ou me manda um joinha. Muito bem, muito obrigada, Nath. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara César e aqui nesse canal eu ensino você a ser mais planejada e organizada na cozinha. Então é completamente possível, e eu ensino isso lá dentro do clube, a realizarmos um cardápio, né? Fazermos um planejamento, termos um cardápio, cozinhar esse cardápio em apenas de 2 a 3 horas, depende da sua habilidade na cozinha, com refeições deliciosas, fáceis, simples de serem feitas e todas muito bem detalhadas, tá? Então hoje a gente vai falar aqui e eu vou explicar um pouquinho para vocês como é possível fazer um planejamento alimentar tendo uma geladeira pequena. Não só a geladeira, mas também o freezer. É uma coisa bem importante. No planejamento, nem tudo precisa ser congelado. Muitos preparos podem ser mantidos na geladeira por até 5 dias. E isso quem diz é a Anvisa, né? Que é a nossa vigilância sanitária, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa diz que se você seguir determinados cuidados, tomar determinados cuidados, é possível sim você manter esses alimentos na geladeira por até 5 dias. Então, é possível, você não precisa ter um freezer enorme para a gente fazer o planejamento da semana. Só precisa ter alguns cuidados. Então, pega papel e caneta que a gente já vai começar. Eu não vou ficar me enrolando muito aqui, eu vou direto ao ponto, porque tenho certeza que vocês não querem enrolação, né? Então, o primeiro ponto, eu vou pegar meu roteirinho aqui. O primeiro ponto que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é manter o freezer limpo. E aí, quando você for fazer essa limpeza no seu freezer, você já vai ver tudo o que está fazendo aniversário, tudo que já tem mais de 1 ano dentro do seu freezer e que não está, preparos ou alimentos, enfim, que ainda estão bons. Você vai reservar todos esses alimentos, tá? Então, primeiro passo, então, limpeza do freezer e fazer uma limpa definitivamente nas comidas do seu freezer. Porque se a gente quer ter um freezer mais organizado, e aí a gente vai começar a parte do planejamento, a gente precisa esvaziar esse freezer para a gente começar uma nova etapa de organização. Então, isso já vai ajudar mesmo a fazer essa limpeza em tudo que não presta mais dentro do seu freezer e que você vai jogar fora, sem dó, gente. Se tá mais de 1 ano lá dentro, é porque ou não tá bom mais, né? Então já perdeu qualidade, a validade também, determinados ingredientes eles passam, tudo tem validade, principalmente dentro do freezer, também tem validade. Então a gente acaba esquecendo a comida lá dentro e depois a gente diz que a comida ficou ruim e aí a culpa é do freezer, coitado, a culpa não é nossa. E aí, você vai separar esses preparos ou ingredientes que você já tem e com eles você vai criar um cardápio ou preparos que você consiga fazer.
Então, aí, nesse preparo, com esses ingredientes, você já vai ter preparos que possam ser congelados. Então, assim, você não pode congelá-los de novo após descongelar, porque isso não é permitido, né? E não é... Ele vai proliferar bactérias, ele vai perder qualidade, então ele não é legal. Mas, desde que ele passe, assim que ele passe por um processo de cocção, pode ser assar, pode ser grelhar, pode ser fazer um braseado, enfim, o que for, o processo de cocção que for, ele pode sim ser novamente congelado. Então, congelar a comida crua que já estava crua, congelar uma comida que foi descongelada e congelar de novo não é permitido, mas congelar uma comida que foi descongelada, preparada, aí sim é válido, tá? Aí, então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, a gente fez uma limpeza no nosso freezer total, limpeza mesmo, com produto, bucha, sabão, e também fizemos a limpa de coisas que tem no nosso freezer. Eu tenho certeza que vocês têm coisa no freezer de vocês que vocês não fazem nem ideia. Manda aí, conta pra mim, gente, se não é verdade isso. Eu tenho certeza que vocês têm. Quem aí tá com o freezer zeradinho? Eu tenho certeza que nenhuma de vocês, tá? Nenhum de vocês. Porque vira e mexe eu acho coisa no meu freezer, hoje em dia não mais. É bem menos frequente, mas vira e mexe eu achava coisa no meu freezer que fazia tempo que tava lá e falava, ai meu Deus do céu, sabe de tudo, Rafael, muito bem, muito bem. Então aí a gente vai pro terceiro passo, que aí a gente vai seguir as dicas da minha personal organizer maravilhosa, que é a Rafa, e a gente vai setorizar. Eu acabei de olhar ele. Ô, Natália, você, pelo amor de Deus, você deixa esse freezer organizado. E vai setorizar. Então, o terceiro passo é setorizar o seu freezer. E como que a gente vai setorizar esse freezer? A gente vai pegar ali, o meu freezer, por exemplo, ele tem duas gavetas e uma parte em cima que eu geralmente uso para gelar cerveja ou para um congelamento rápido. Então, as minhas partes mesmo que eu utilizo para armazenar é a primeira gaveta e a segunda gaveta. E aí você vai colocar e vai agrupar esse freezer, esses ingredientes que você tem, esses preparos que você tem, em famílias. Por exemplo, eu tenho aqui a família das carnes, aqui eu tenho a família dos peixes, aqui eu tenho frango, aqui eu tenho a carne de porco, pode entrar com a carne ou com o frango mesmo, carne de boi ou de frango, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho os legumes. Então você pega aqueles organizadores que a gente usa, eu não tenho nenhum aqui, mas sabe aqueles organizadores que a gente usa na casa mesmo? Coloca eles no seu freezer, já mede o seu freezer, coloca eles no seu freezer de forma que você consiga manter congelado, manter visível todos esses setores que você tem. Aproveite e etiquete esses setores. Então coloca ali uma etiquetinha, carnes, legumes, né? Pode ser nas gavetas, né? Essa etiqueta pode ser tanto nas gavetas quanto nos potes organizadores. Então, aí fica a seu critério onde você vai colocar essa etiqueta. O importante é você saber que do lado, sei lá, por exemplo, do lado direito do seu freezer, toda vez que você abrir, você vai encontrar carnes que não estão preparadas. E do lado esquerdo, você vai encontrar legumes que já estão branqueados, por exemplo. E isso vai otimizar o seu espaço e vai ajudar você a ganhar tempo quando você for abrir e pegar alguma comida. Você não vai deixar esse freezer aberto por muito tempo, a oscilação de temperatura não vai acontecer. Então você já sabe, vai direto ao ponto quando você abrir o seu freezer, tá? Atenção para os potes. Nunca usem potes redondos. Por quê? Porque, vamos lá, redondo com redondo, aqui, ó, ele sobra espaço, né? Então, aqui a gente tem espaço sobrando.
O quadrado, se a gente colocar o quadrado e o retangular, por exemplo, eles não sobram espaço. Então você pode, inclusive, tirar medida do seu freezer para saber quais são os potes que cabem dentro do seu freezer. Não tem problema nenhum, você pode empilhar esses potes. Agora, os potes redondos, eles são realmente difíceis de você conseguir organizar. E isso para tudo na casa, tá? Potes para tudo, geladeira, armazenar mantimentos. Prefiram sempre potes quadrados e retangulares. Os redondos, eles não são legais, porque eles não encaixam direito, tá? Se você usa saquinhos tipo Ziploc, tomem bastante cuidado, preste bastante atenção. Porque quando você for levar o ingrediente, por exemplo, fiz um molho bolonhesa, ou fiz um molho, até mesmo coloquei o frango marinado. O ideal é que você pegue esse saquinho, feche ele, o Ziploc, coloque em cima de uma travessa, de uma forma, enfim, e coloque ele para congelar na posição horizontal. Por quê? Porque quando você coloca o saquinho em pé, assim, ele acaba criando aquela barriga aqui embaixo, né? Então ele acaba caindo todo o conteúdo que tem, e isso daqui não vai encaixar direito, porque aí você vai colocar um aqui, aí vai estar outro gordinho aqui também, e aí vai ficar sobrando um monte de espaço. Então coloca ele no seu freezer desse jeito, né, para fazer um pré-congelamento. Quando ele estiver congelado, aí sim você organiza ele dentro de uma cestinha, todos eles em pezinho assim. E aí você vai conseguir agilizar também e ter mais espaço, otimizar o espaço do seu freezer. Então, ainda na setorização, até aqui tudo bem, gente? Tá aqui todos entendendo, né? Rafael falou aqui que o freezer não tem gaveta. Não tem problema não ter gaveta, você pode utilizar os potes, né? E aí tem até aquelas opções de... aqueles aramados que você consegue fazer prateleiras. Ele é aramado. Você pode colocar ele dentro do seu freezer e colocar uma parte em cima, uma parte embaixo. Isso eu acho que funciona super bem e você vai conseguir otimizar melhor esse espaço aí do seu freezer. Ainda na questão da setorização, divida também o freezer de vocês em ingredientes crus e ingredientes em preparos já prontos. Eu, por exemplo, na minha geladeira, a gaveta de cima, ela é toda de alimentos prontos ou pré-preparados, então nunca cru. E na parte de baixo, eu tenho os ingredientes que são cru. Então, eu tenho as carnes, as linguiças, os frangos, ingredientes, por exemplo, o pimentão cru, né? Então, faça essa separação, porque quando você for buscar um preparo ou buscar um ingrediente, você já sabe onde ir. Isso economiza tempo. Então é isso. Primeiro passo, a gente vai limpar o nosso freezer, limpar tudo que tem do nosso freezer que já está velho, joga fora o que não funciona mais e usa o que funciona para criar um novo cardápio. Aí você vai criar esse cardápio e vai preparar esses ingredientes, esses preparos que você tem e congelar de novo, tá? O terceiro passo é setorizar, realmente organizar, usar os princípios da organização para o nosso freezer, para deixar ele fácil, otimizado. Além de carnes, o que eu posso congelar cru? Você pode congelar pimentão cru, você pode congelar espinafre cru, vários legumes são possíveis de serem congelados crus, tá? Dependendo do tipo de preparo que você for fazer, até mesmo cenoura, por exemplo. A cenoura, se ela for em pedaços muito pequenos, em cubinhos, vale a pena você manter ele cru e vai direto para a panela. Então, realmente depende dos ingredientes que você tem. Você pode congelar gema crua, clara crua, sem problema nenhum. Então, existem muitos ingredientes que são possíveis de serem congelados crus. O quarto passo, então,
ele é o porcionamento. Então, quando vocês forem ao mercado, quando vocês forem ao açougue, peçam para o açougueiro já separar para você a quantidade que vocês da família consomem em uma porção. Por exemplo, aqui em casa, eu sei quando eu vou ao mercado e eu compro sobrecoxa, por exemplo, eu sei que são 3 sobrecoxas para uma refeição. Então, é uma sobrecoxa para cada um, o Benício não come. Então, é eu, o Dante e o Ricardo, nós temos as 3 sobrecoxas e eu já congelo as porções separadas. Eu peço, então, para o açougueiro já me falar, eu quero 4 pacotinhos com 3 sobrecoxas cada um. Carne moída, eu já peço para o açougueiro 2 ou 3 pacotinhos de 500 gramas. Por mais que você vá fazer dentro do seu planejamento uma receita maior, eu particularmente prefiro ainda assim que você mantenha esse porcionamento. Porque caso você não vá utilizar tudo de uma vez, você já tem ele separado, né? Então não precisa, faz esse porcionamento que dá muito boa. Então chega em casa, armazena esses alimentos novos que você comprou. Uma coisa bem importante, se você, por exemplo, tem um pacote de ervilha congelado e você foi ao mercado e estava na promoção e comprou outro, coloque o pacote que você já tinha para frente e o novo pacote para trás, porque vai utilizar primeiro o que é mais antigo para depois utilizar o que tem a validade mais nova, né? Então, usem e façam isso daí, porque vocês não correm um risco no dia a dia, vocês não vão lembrar de abrir o freezer e falar, eu comprei e ele tá na frente, mas eu preciso pegar o de trás. Vocês não vão ver. Então, já na mentalidade de vocês, no planejamento de vocês, quando vocês forem guardar, coloquem esse ingrediente novo, que chegou novo, atrás e não na frente, combinado? E aí, nós temos o 5º passo, que ele é o meu queridinho, maravilhoso planejamento, né? Com planejamento, gente, não tem sobra. Com planejamento, não tem comida estragando na geladeira, nem no freezer. E muito menos, né? Fazendo aniversário, ficando com gosto de comida congelada, com gosto de geladeira. Que várias pessoas me falam que comida fica com gosto de geladeira. E me lembrem no final da live, a hora que eu estiver terminando, de eu dar uma dica bem legal para essa questão da comida com gosto de geladeira, tá? Não me esqueça, senão eu vou esquecer. Depois que eu comecei a praticar o planejamento, gente, de verdade, as coisas dentro do meu freezer, elas nunca mais estragaram. Porque eu era uma pessoa que eu acho que, eu não sei, a minha mãe, eu acho que ela passou fome nas vidas passadas. E aí, a geladeira dela, o freezer dela é sempre cheio, sempre cheio. E eu acabei pegando isso, e a minha geladeira e meu freezer eram sempre cheios. Até que um dia eu parei e pensei, eu tô jogando muita comida fora. Por que eu tô comprando tudo isso, sendo que não preciso disso tudo? Isso aqui, eu tô jogando comida fora, por que eu tô jogando comida fora? E aí eu comecei de fato a fazer esse planejamento, comecei a fazer essa organização alimentar. E, gente, eu tenho um orgulho do meu freezer e da minha geladeira hoje em dia. Sério, quem me conhece antigamente, o dia que vê minha geladeira e meu freezer vai ficar feliz. E o último passo, que também é super importante, é colocar... sabe aqueles ímãs de geladeira? Eu tenho um azul que eu comprei da Iso, que eu consigo colocar tudo que eu tenho ali dentro do meu freezer e escrever, né? Por exemplo, eu tenho feijão, por exemplo, eu sempre tenho arroz e feijão congelado. Então, assim, coloco feijão, arroz, coloco a quantidade que eu tenho das porções, né? Então, eu guardo feijão, arroz em xícara. Então, eu sempre tenho um saquinho congelado com uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, uma xícara de grão de bico. Então, eu acabo colocando isso num papel, porque
ele evita a oscilação de temperatura dentro do seu freezer. Então, quando você abrir o seu freezer, você vai olhar e falar assim, eu sei que eu tenho arroz, né? Você não precisa ficar abrindo para ver, né? Então, você fechou essa geladeira, tá ali escrito, eu tenho 6 porções de arroz, 5 porções de feijão, 4 porções de grão de bico. E aí, você vai só dando baixa ali nesse material quando vocês forem utilizando, mas ele precisa ser atualizado, né? Então comecem a atualizar isso daí e vocês vão ver como é muito fácil, porque vocês mesmos falavam assim, tá acabando o meu arroz, eu vou preparar mais arroz. Então vocês evitam de ficar sem, né? Principalmente quem tem filho pequeno, e precisa, que nem aqui em casa eles comem arroz e feijão praticamente todos os dias. O Dante até que menos, mas o Benício é arroz e feijão todo dia. Eu vario o feijão, e aí eu vou variando conforme eu sempre tenho ali 2 qualidades, na verdade 2 variedades de feijão. Eu tava com feijão preto e lentilha, e aí eu vou variando para ele comendo um pouco mais também de variedade. Mas eu sempre tenho anotadinho, tipo, tá acabando o meu feijão, eu tenho que fazer uma nova opção. Aliás, quem fizer assinatura anual e que está aqui na live, e aí vai ganhar um planner desse que eu tô montando para vocês e que vai ser super legal. Depois eu falo um pouco mais sobre a assinatura do clube para vocês. E é isso, gente, de conteúdo que eu tinha para passar, é isso. O que vocês precisam fazer é se organizar. Então, vocês vão começar a partir de hoje, seguir essas etapas. Primeiro, limpeza. Segundo, a criação desse cardápio. O terceiro é a setorização e a organização desse freezer. O quarto passo é o porcionamento. Então, nunca guarde com porcionamentos muito os alimentos não porcionados, né? E, por fim, o planejamento. Porque com o planejamento, gente, a gente não tem comida jogando fora. Não tem coisas sobrando dentro do freezer, tá? Então, é super importante. Ficou alguma dúvida com relação a tudo que eu falei aqui? Vocês têm alguma dúvida sobre congelamento, sobre o que eu falei até aqui? Muito obrigada, Flávia. A Rafael tinha perguntado aqui se pode congelar cogumelo. É isso? Acho que foi isso. Você pode congelar cogumelo. Sim, você pode congelar cogumelo. Precisa de alguns cuidados para eles serem preparados. Mas sim, você pode fazer, por exemplo, um ragu de cogumelo, que fica uma delícia. Você pode congelar o cogumelo em um preparo. Eu aconselho congelar o cogumelo cru e depois usar direto na panela. O cogumelo já cozido, ele não vai ficar com uma textura boa. A não ser que ele esteja dentro de um estrogonofe, por exemplo. Aí não tem problema nenhum. Ai, que bom, Nath. Que bom. Da dica que eu fiquei de dar pra vocês, né? Do freezer. Do freezer não, do pote. Então, quando vocês forem usar um pote, gente, o que deixa com gosto de geladeira, tá? É o pote que não está devidamente fechado. Se ele ficar aberto, ele realmente vai absorver, principalmente dependendo do que você estiver congelando, ele vai absorver o cheiro, né, do que tá no freezer. E aí ele acaba ficando com aquele gosto de geladeira que a gente fala. Que eu falo gosto de geladeira, eu sinto o gosto de geladeira na minha boca. Então, vocês precisam usar um pote vedado, prefiram aqueles potes que vedam bem, né, que são hermeticamente fechados. Prefiram potes de vidro, porque eles podem ir tanto do freezer pro forno, e são excelentes. Você não precisa podem ir pro micro-ondas, não mancha, eles são muito melhores.
do que os potes de plástico. Mesmo porque pote de plástico, por mais que seja BPA free, aqueles livres de BPA, eu não aconselho esquentar a comida no pote de plástico. Eu acho que eu não acho que seja 100% seguro e eu particularmente não gosto muito. Mas quando vocês forem congelar, pensa que vocês têm um pote aqui, vocês vão deixar aproximadamente um dedo sem o preparo de vocês, né? Então vai congelar feijão, por exemplo, coloca feijão em 2/3 e deixa 1/3 livre. Por quê? Porque vocês precisam, porque o alimento, quando ele é congelado, ele expande. Então, quando ele expandir, ele pode ser que quebre essa tampa ou que grude nessa tampa e depois fica horrível para tirar. Pode ser que ele estrague, enfim, derrube, caia dentro do freezer, né? Então, é extremamente importante que vocês, quando forem congelar, deixem 1/3 livre. Não deixe muito espaço, porque muito espaço vai perder qualidade, acaba formando gelo, né? E esse gelo ele vai fazer com que os alimentos se queimem. Por exemplo, sabe aquela carne esbranquiçada, que você vê que ela tá esbranquiçada, mesmo congelada? É porque ela tá com partículas de gelo ali e acaba queimando a carne. Então é uma super dica mesmo para vocês congelarem, utilizarem apenas 2/3 do potinho de vocês. Como congelar banana? Eu congelo banana já descascada, picada, para fazer, pode fazer vitamina, pode fazer sorvete, eu adoro. Frutas no geral você pode congelar, praticamente todas, só que não para comer in natura, né? Você pode fazer suco, pode fazer sorvete. Como descongelar os alimentos, como por exemplo os legumes sem ficar aguados. Então, é que na verdade cada legume tem uma especificação, né? O problema é como ele foi congelado. Então, preciso entender isso. Como ele foi congelado? Ele passou pelo branqueamento, não passou pelo branqueamento, ele foi cozido, não foi cozido. Então, são muitos detalhes para eu te falar como descongelar sem ficar aguado. Dentro do clube, e aí eu vou explicar um pouquinho agora sobre o clube para vocês. Dentro do clube eu tenho essas aulas de conteúdos técnicos, principalmente para ajudar e facilitar a vida de vocês, né? Eu sou formada em gastronomia, eu tenho aí um know-how, uma experiência já de 10 anos trabalhando em cozinhas, já tive alguns negócios de alimentação, já dei consultorias para restaurantes, então eu tenho uma experiência bem legal com essa parte de planejamento, de organização e de vivência mesmo de cozinha. E aí dentro do clube, semanalmente eu subo cardápios. Esses cardápios eles são otimizados, então vocês conseguem executar esses cardápios de 2 a 3 horas. Vai depender realmente da sua habilidade na cozinha, né? Eu, por exemplo, às vezes faço esses cardápios em 1h30, 2 horas no máximo. Mas talvez você que tenha um pouco menos de conhecimento na cozinha, demore um pouquinho mais, porque não está acostumado a fazer um pré-preparo, uma mise en place, não está acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o cardápio, ele é otimizado, eu faço eles realmente de forma que um ingrediente seja completamente aproveitado durante a semana toda. São 5 refeições, né? Então você pode optar por fazer mais, né? Ou fazer só para almoço, ou só para janta, ou fazer para almoço e janta, ou fazer almoço que sobrar de certa forma de proteína, por exemplo, você pode fazer um sanduíche, alguma coisa à noite. Então, isso depende da logística da família e da rotina, né? De como vocês fazem esse planejamento e como vocês fazem as refeições na casa de vocês. Além disso, os cardápios, eles têm um plano de execução e esse plano de execução, ele é feito para ser cozinhado, pré-preparado e cozinhado de 2 a 3 horas, né, como eu tinha falado.
e ele é dividido em 4 etapas. Ele tem o pré-preparo, que é onde você vai cortar tudo, deixar tudo pronto para você cozinhar. Então você vai deixar realmente tudo picado, as carnes temperadas, é aquela dança dos potes ali, que eu já deixo, que foi o vídeo aqui que viralizou e trouxe meus 10 mil seguidores, gente, que eu tô muito feliz. E aí, esses potes, depois eles vão sendo esvaziados e utilizados nos preparos mesmo. E aí vocês vão cozinhando. Então, enquanto tá fazendo arroz, tá grelhando a carne. Enquanto tá grelhando a carne, tem coisa assando no forno. Enquanto tem coisa assando no forno, eu tô fazendo aqui outra coisa. Então, esses preparos, eles são realmente bem sincronizado, assim, sabe? Inclusive, até o 10º cardápio, eu fiz esses cardápios, mas eu não gravei, né? E aí, a partir do 11º cardápio, eu comecei a gravar esses preparos. E aí, a partir de agora, eu vou gravar todos eles e pretendo também gravar os antigos, né? Porque eu quero que seja realmente uma coisa que seja bem visível para vocês e que vocês olhem e falem, nossa, realmente isso aqui é maravilhoso e vai me ajudar no dia a dia. Porque vai, gente. Eu estou falando porque eu vivo isso. Hoje eu já deixei as minhas carnes descongelando, porque amanhã eu vou fazer o próximo cardápio, que é o cardápio 12. E esse cardápio eu já deixei as minhas carnes todas descongelando, já fiz todo o pré-preparo de verduras, de legumes, e amanhã eu vou cozinhar ele e vou filmar também e subir lá pro clube. Então, além desses cardápios, que tem esse plano de execução, tem o plano de execução, então, que ele tem o pré-preparo, ele tem o preparo, ele tem o armazenamento, que aí eu falo, pode deixar na geladeira, ou pode deixar ou tem que congelar. Então, prefira um pote, eu prefiro um pote com tampa, ou prefiro um saquinho. Então, eu explico realmente, e aí a finalização, né? Porque a finalização, ela também é super importante para que a comida ela chegue gostosa na sua mesa. Não é porque é comida congelada, não é porque é comida do dia a dia, que você vai simplesmente tirar, tacar do jeito que tá dentro na sua mesa para comer. Precisa de carinho, precisa de uma finalização, um cheirinho verde, um azeite, enfim, um pouquinho de água para aquecer. Então todo esse cuidado eu também falo e explico lá dentro do clube, dentro desse material que eu entrego. E além de todas as receitas que são para 4 pessoas, explicadas lá dentro do clube. Então cada semana vocês recebem lá dentro da plataforma, que é na Eduz, um cardápio desse. Além disso, eu tenho as aulas técnicas, que são as aulas todas gravadas por mim. Então, eu tenho algumas que são lives que eu já tinha feito, outras que eu vou gravando ao longo do tempo. Tenho guia de facas, como você afia sua faca, como você compra sua faca. E tenho também as aulas técnicas, elas são aulas na linguagem, assim, normal. Eu não falo nada, né, super técnico mesmo, mas eu vou ensinando um pouquinho de corte, falo um pouquinho do nome dos cortes, e essas aulas técnicas, elas são para ajudar vocês a serem mais ágeis na cozinha, porque eu sei o quanto esse conhecimento me traz agilidade. Então, se eu consigo ser ágil porque eu tenho esse conhecimento, vocês também conseguem. Precisa aprender, claro, mas vocês também conseguem. Então, por isso que eu quero ensinar as aulas técnicas, por isso que eu bato tanto na tecla das aulas técnicas. E também tem as aulas com convidados. Já tive aula de como montar horta, já tive aula de ciclo feminino e alimentação, já tive aula de planejamento e organização com a Rafa, que é a minha personal organizer. E todo mês eu tenho uma aula ao vivo com convidados, com temas complementares, né? Eu busco trazer pessoas, eu vou ter aula de mesa posta, vou ter uma aula agora de lancheiras e seletividade alimentar. Então, a gente vai aos poucos trabalhando esses conteúdos. A gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp, o que eu faço?
tô lá 100% à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para ajudar vocês no que forem, a tirar esse cardápio realmente do papel. Porque eu não quero que vocês comprem um produto e que não, só por comprar. Fala assim, não, isso aqui vai resolver meu problema e não faz, né? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Primeira coisa que a gente tem que ter isso em mente. Se ninguém fizer, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A comida não vai aparecer na sua geladeira, pronta. A comida dos seus filhos não vai ficar pronta sozinha. As crianças vão continuar chorando, berrando, desesperado, querendo comer. Deus e o mundo, porque quem tem filho pequeno sabe o que acontece criança com fome. E você vai continuar não tendo tempo para fazer o que gosta durante a semana. Porque com a execução dos cardápios, gente, você tirando um dia para fazer esse cardápio, 3 horas do seu dia para fazer esse cardápio, você tem a semana inteira livre. Você vai descongelar e aquecer esses alimentos. No máximo, vai ter que colocar alguma coisa na air fryer. É o máximo que vai acontecer. Então, não vai precisar lavar panela, não vai precisar gastar tempo. Você vai investir tempo no final de semana, em um dia, para ganhar tempo durante a semana. Então, é isso. E aí eu tenho 2 planos, né? Tem o plano anual, tem o plano mensal. Hoje eu entrego o mesmo conteúdo para os 2, mas em breve isso vai mudar um pouquinho. O plano anual com certeza vai ter muito mais benefícios. Eu tô com alguns planos aí de ter aulas de conteúdos específicos, assim, por exemplo, que nem agora, né? Chegou o friozinho, vou ter aula de caldos, e essas aulas vão ficar gravadas lá dentro do clube, pro anual. E é isso, gente. O link para vocês, quem tiver interesse em acessar, tá na minha bio. Sempre coloco também nos stories. Quem quiser me chama no direct que eu mando. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu espero que a partir de hoje vocês tenham um freezer mais organizado, que vocês comecem a se planejar um pouquinho mais com essa questão do freezer de vocês. Então, assim que hoje vocês não vão fazer isso, tá? Mas amanhã, no final de semana, pega o freezer e começa a fazer uma limpa nesse freezer e começa a organizar. Porque a partir do momento que você tiver ele organizado, você não vai querer ele mais, vai te dar prazer. Você vai olhar aquele freezer e você vai falar assim, nossa senhora, que paz que eu tenho. Que paz eu tenho abrir esse freezer. E aí, depois você vai começar a fazer o planejamento, vai colocar lá as marmitinhas, os potinhos todos com comida pronta, vai dar ainda mais prazer. Porque é uma sensação maravilhosa você simplesmente pegar um potinho, descongelar, colocar na sua geladeira para descongelar e, sei lá, levar as crianças na natação, ler um livro, brincar com as crianças de Lego, ir na praia, enfim, fazer o que vocês quiserem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pessoal que tá aqui, muitíssimo obrigado por quem participou, para quem esteve aqui comigo. Essa live vai ficar gravada. Vou deixar ela gravada aqui no Instagram. E muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês.